Jesus, é para você. A maioria das pessoas lê rápido. Pensa apenas no milagre, na gravidez santa, na promessa bonita. Mas poucos param para sentir o peso daquele momento do lado humano. Maria não estava esperando nada sobrenatural naquele dia. Ela não estava em um templo, nem em oração formal, nem em um lugar santo aos olhos das pessoas. Ela estava vivendo a vida comum, simples, rotina, silêncio. E é aí que entra a curiosidade que muita gente ignora. Deus não interrompeu a vida de Maria quando ela estava pronta. Ele entrou quando ela ainda estava tentando entender quem ela era. Maria era jovem, muito jovem, sem status, sem riqueza, sem influência, sem garantias de que alguém acreditaria nela depois daquele anúncio. Quando o anjo apareceu e disse que ela havia sido escolhida, aquilo não soou como honra primeiro. Soou como risco. Risco de rejeição. Risco de vergonha pública. Risco de ser abandonada. Risco até de perder a própria vida, porque a lei da época não perdoava o que os homens chamariam de escândalo. E sabe o que torna isso ainda mais profundo? Ela pergunta como, mas nunca pergunta por que eu. Ela não negocia. Ela não exige provas. Ela não diz, escolhe outra. O coração dela tremeu, mas não recuou. Maria entendeu algo que poucos entendem até hoje. Quando Deus te escolhe, Ele não promete conforto primeiro. Ele promete propósito. O sim de Maria não veio da ausência de medo. Veio da decisão de confiar mesmo com medo. Ela sabia que aquele chamado mudaria tudo. Mudaria como as pessoas a veriam. Mudaria seus planos. Mudaria seu futuro. Mudaria sua história. E ainda assim, ela disse sim. Esse sim foi simples, curto, quase pequeno demais para a grandeza do que carregava. Mas foi um sim que abriu o céu, mudou a humanidade e trouxe salvação ao mundo. Agora, deixa eu falar com você. Porque eu sei que, assim como Maria, você também já se sentiu pequeno demais para aquilo que te pediram. Já se sentiu incapaz. Já pensou, isso é grande demais para mim. Já teve medo do que os outros pensariam se você obedecesse. Eu sei que muitas vezes você pensa que precisa estar pronto, forte, resolvido, perfeito, para que eu te use. Mas deixa eu te revelar algo. Eu não escolhi Maria porque ela estava pronta. Eu a preparei porque ela escolheu confiar. E eu faço o mesmo com você. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa saber como tudo vai acontecer. Não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dizer sim. Sim mesmo com medo. Sim mesmo sem aplauso. Sim mesmo sem garantia humana. Porque quando você diz sim para o meu chamado, eu cuido das consequências. Assim como cuidei de Maria, eu cuido de você. Assim como sustentei ela no silêncio, eu sustento você nas dúvidas. Assim como cumpri minha promessa nela, eu também cumprirei em você. Você não foi esquecido. Você não vive uma vida comum. Você não é pequeno aos meus olhos. Algo santo também está sendo gerado dentro de você. E no tempo certo, o mundo vai perceber. Tudo começa no silêncio de quem espera. Um sacerdote entrar no templo como sempre entrou, sem saber que naquele dia o céu decidiu interromper a rotina. Enquanto Zacarias cumpria o ritual, um anjo apareceu anunciando que a oração antiga, aquela que já parecia esquecida, ainda estava viva diante de Deus. O céu não trabalha com atraso, trabalha com cumprimento. Mesmo quando a fé envelhece, a promessa permanece. Jovem,
em outra casa simples, numa cidade pequena, uma jovem comum recebe uma visita, comum. Não havia trono, não havia ouro, só um coração disponível. Maria ouviu palavras que jamais imaginou ouvir, e mesmo com perguntas, escolheu confiar. O impossível pediu espaço dentro dela, e ela disse sim. Quando Deus encontra alguém que confia, o milagre encontra onde pousar. Duas gerações se encontram, dois ventres se reconhecem, e o Espírito faz saltar a alegria antes mesmo do nascimento. Aquele que veio preparar o caminho sente a presença daquele que é o caminho. E no meio de tudo isso nasce um cântico. Maria entende que Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele derruba poderosos, exalta humildes, enche famintos e despede vazios os que se acham completos. O capítulo termina lembrando que Deus não esquece alianças. Ele cumpre o que prometeu, visita seu povo, muda histórias e prepara o mundo para algo maior do que todos esperavam. Porque quando Deus começa a agir, até o que parecia impossível